Boa tarde a todos. É uma imensa satisfação estar aqui hoje no estado de Pernambuco, aqui em Recife, participando dessa importante solenidade na Câmara de Vereadores. Momento esse em que nós celebramos as ações de enfrentamento às drogas, problemas que as drogas têm causado na nossa sociedade, que merecem toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado e todo o nosso trabalho para que nós possamos ter resultados diferentes no Brasil daqueles resultados que nós vínhamos tendo no passado. Nesse momento eu gostaria de fazer minha saudação ao vereador Eduardo Marques, que preside essa cerimônia. Aproveito também para fazer a minha saudação ao deputado estadual Cleiton Collins, à vereadora missionária Michele Collins. Faço aqui a minha saudação também à senhora Michele Zacarias, gerente de política sobre drogas do município de Recife. Saúdo também o pastor Joel Bezerra, presidente e fundador do Desafio Jovem aqui de Pernambuco. Faço aqui também a minha saudação ao vereador do município de Vitória de Santo Antão, Felipe César. Tive a oportunidade de estar consigo hoje pela manhã, naquele município, participando da inauguração de um importante serviço que passará a acolher pessoas que apresentam dependência química, o projeto Acolhe Vitória. Faço também aqui a minha saudação à pastora Érica, que sempre tem estado conosco, é uma grande guerreira, que tem ajudado muitas pessoas aqui no estado de Pernambuco. Em nome da senhora, pastora Érica, eu saúdo a todos os representantes de comunidades terapêuticas presentes aqui neste evento. Faço minha saudação também às pessoas representantes dos grupos de mútua ajuda e apoio familiar, grupos como Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, os grupos anônimos, como os Alcoólicos Anônimos, e também faço minha saudação ao representante da Polícia Militar do Estado, que realiza um importante trabalho esse realizado em todo o Brasil, na área de prevenção às drogas, que é o PROERD. Senhoras e senhores, nós vínhamos tendo no Brasil um cenário bastante desafiador no que tange às políticas públicas de enfrentamento às drogas. Nós vínhamos tendo indicadores bastante desfavoráveis, o que nos colocava diante de um cenário bastante desafiador e que requeria de nós, como poder público, ações efetivas para buscar revertê-lo. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, o Brasil vinha sendo, nesses últimos anos, o maior mercado consumidor de crack do mundo. O Brasil consumia mais de 20% de todo o crack consumido no mundo. O Brasil era o segundo maior mercado consumidor de cocaína do planeta. Nós vimos sendo um aumento importante do consumo de álcool, em especial entre as mulheres e mulheres mais jovens. Nós vimos sendo no Brasil um aumento importante de pessoas em situação de grande vulnerabilidade relacionada ao consumo das drogas. Vimos tendo um aumento importante de pessoas em situação de rua por conta do uso de álcool e drogas, com o aumento das cracolândias, das cenas abertas de drogas em todo o país. O Brasil vem enfrentando também um aumento na violência. O Brasil chegou a fechar o ano de 2017 com um vergonhoso número de mais de 65 mil assassinatos. E sabemos que parte considerável dessas morte matada no Brasil, relacionada ao cenário das drogas. E esse número vinha crescendo ano a ano nos últimos 30 anos no país. O Brasil vinha enfrentando um aumento importante do encarceramento de pessoas com dependência química. E isso não porque as leis de drogas, a antiga ou a atual, punem com prisão pessoas com dependência química que eventualmente são flagradas com posse de drogas para o seu consumo próprio, mas porque as pessoas não recebiam tratamento apropriado, essas pessoas eram presas ao invés de receber o tratamento apropriado. Nós já temos no Brasil um aumento importante das taxas de suicídio. Só para que nós possamos entender, segundo o maior fator de risco para alguém morrer por suicídio, vereadora, é a dependência química. Logo, esse é um cenário que mostra para a gente
como as pessoas com dependência química no Brasil não recebiam tratamento apropriado e acabavam, então, morrendo por suicídio. O Brasil vinha tendo um aumento importante de pessoas afastadas do trabalho por conta da dependência química. Pessoas que não conseguiam mais trabalhar, sustentar suas famílias, ter uma vida plena, uma vida cidadã. E por conta disso acabavam, então, sendo afastadas e não conseguindo mais trabalhar e sustentar sua vida e sua família. Esse era o cenário que nós víamos tendo em nosso país, cenário esse que exigia do poder público medidas contundentes. Nessa situação, então, no ano de 2019, no início da atual gestão do governo federal, nós publicamos aquela que é considerada a nova política nacional sobre drogas, publicado por meio de um decreto presidencial, decreto 9761. Naquele mesmo ano, nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional a nova lei de drogas, a lei 13.840, e ainda para fazer um enfrentamento mais contundente a esses problemas todos, pela primeira vez no Brasil, conseguimos criar uma política nacional de prevenção ao suicídio. Essas novas normativas no Brasil se alinham entre si e se alinham também com uma outra política pública publicada no ano de 2017, que é a nova Política Nacional de Saúde Mental. Essas novas normativas, elas buscam ter ações mais duras no enfrentamento ao narcotráfico e ao crime organizado ligado ao narcotráfico, e ações mais efetivas na área de prevenção às drogas e também na recuperação de pessoas com dependência química. Nesse novo contexto, então, de mudanças normativas, o governo federal passa a realizar as suas ações alinhadas a elas. Basicamente, nós, o governo federal, temos trabalhado em 3 grandes frentes de enfrentamento às drogas. A primeira delas é a frente de combate ao narcotráfico, combate ao crime organizado ligado ao narcotráfico. A segunda, ações mais efetivas de prevenção. E a terceira, ações que buscam a recuperação efetiva das pessoas com dependência química. Na área de repressão ao narcotráfico, ao crime organizado ligado ao narcotráfico, o governo federal tem tido uma ação bastante forte e nós não somos em nenhum momento leniente, condescendente em relação ao tráfico de drogas no Brasil. Nesse contexto, nós temos conseguido bater recorde atrás de recorde na apreensão de drogas. Para que os amigos que estão nos acompanhando possam ter um número, no ano passado nós fechamos com mais de 1,1 mil toneladas de drogas ilícitas apreendidas. É um recorde histórico em nosso país. Uma outra ação que nós temos feito no enfrentamento ao narcotráfico, nós temos trabalhado em parceria com os nossos países vizinhos. O Brasil faz fronteira com os maiores produtores de drogas do mundo. A gente faz fronteira com Colômbia, com Peru, a gente faz fronteira com a Bolívia, os maiores produtores de cocaína do mundo. O Brasil faz fronteira com o Paraguai, um dos maiores produtores de maconha do mundo. E nós temos tido parcerias, eu estive nesse país e queria destacar aqui uma ação que a gente tem feito com o governo paraguaio. Só no ano passado nós conseguimos erradicar, numa parceria do governo brasileiro com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, conseguimos erradicar mais de 5,5 mil toneladas de maconha em território paraguaio. Maconha essa que entraria em solo brasileiro e que nós conseguimos evitar que isso acontecesse. Ainda na área de enfrentamento ao narcotráfico, nós conseguimos uma ação bastante importante, que foi a publicação no Congresso Nacional de uma lei, a Lei 13.886, que nos permite agora fazer alienação antecipada dos bens do narcotráfico, ou seja, ainda durante o processo judicial contra o narcotraficante, nós conseguimos apreender os seus bens, descapitalizar as organizações criminosas, pegar esses recursos, esses bens e colocar para leilões. Só no ano passado nós conseguimos angariar mais de 300 milhões de reais de recursos apreendidos com o narcotráfico por meio de leilões. Nesses últimos 3 anos foram mais de 600 milhões de reais. E nós temos conseguido pegar esses recursos e utilizar em políticas públicas de enfrentamento às drogas. E mais recentemente, nós temos conseguido pegar parte desses bens
e doar para entidades que trabalham na área de prevenção às drogas e na recuperação de dependentes químicos. Começamos a fazer essas ações, fazendo a doação de bens, de veículos, e agora, mais recentemente, começamos a doar também bens imóveis. Inclusive, o primeiro bem que nós doamos foi uma mansão apreendida do narcotráfico em Minas Gerais, que nós conseguimos doar para uma comunidade terapêutica, a Fazenda Renascer, que agora utiliza esse bem do narcotráfico em benefício da sociedade. O que eu costumo dizer é que a gente tem conseguido matar 2 coelhos numa cajadada só: descapitalizar o crime organizado ligado ao narcotráfico, diminuir o seu poder financeiro e pegar esses recursos e aportar no enfrentamento às drogas em nosso país. Na área de prevenção às drogas, nós temos trabalhado bastante. Nós criamos uma iniciativa inédita do governo federal, uma iniciativa inédita no Brasil. Nós criamos o Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, e agora nós temos conseguido articular os diversos programas de prevenção às drogas que nós incentivamos e que nós executamos no país, para que nós possamos avançar cada vez mais nessa temática. Nesse momento, eu gostaria de destacar um desses programas que nós temos em parceria. Nós ajudamos no financiamento desse programa, conduzido e executado pelas polícias militares de todo o Brasil, que é o programa PROERD, um programa extremamente importante e que tem ajudado bastante na área de prevenção às drogas em todos os estados brasileiros. E nós temos buscado fortalecer o PROERD, fortalecer o programa onde já está e ajudar na sua expansão. Temos trabalhado também uma outra série de ações na área de prevenção às drogas, nas mais variadas frentes. Temos trabalhado, por exemplo, alguns povos específicos, algumas populações específicas, como povos tradicionais. Temos trabalhado, por exemplo, com mulheres gestantes, lactantes, mulheres com filhos na primeira infância. Para protegermos as mulheres contra as drogas, nós também protegemos os seus filhos. Temos trabalhado em ações de prevenção ao suicídio no contexto da dependência química, em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Temos trabalhado também para a redução dos acidentes automobilísticos no Brasil, numa parceria com o Ministério da Infraestrutura, e temos conseguido, ano a ano, reduzir as taxas de mortes no trânsito no Brasil. Temos trabalhado também na redução da criminalidade violenta, por meio do projeto Em Frente Brasil. E aqui nós temos, vereadora Michele Colles, um resultado bastante impactante. O Brasil tinha, no ano de 2017, como eu já disse aqui, mais de 65 mil assassinatos. A gente vinha tendo uma mortandade de jovens em nosso país. E muito disso por conta do cenário que nós tínhamos de políticas públicas inefetivas no enfrentamento às drogas. Nós conseguimos, no primeiro ano dessa gestão do governo federal, em 2019, reduzir em 20% as taxas de homicídio. No ano passado, tivemos uma redução de quase 10% nas taxas de assassinatos no Brasil. Nesse ano, no primeiro trimestre, já reduzimos mais 7%. Nós fechamos ano passado um pouco mais de 40 mil homicídios, e esse ano, se Deus quiser, vamos fechar com menos de 40 mil homicídios, ou seja, baixamos de 65 mil, e esse ano vamos fechar com menos de 40 mil. É a menor taxa histórica no Brasil de números de homicídios, de assassinatos. A gente tem salvado vida no Brasil com políticas mais duras de enfrentamento às drogas. Nessa área de prevenção também, vereadora, nós temos trabalhado contra estratégias que buscam a legalização da maconha, que tem sido, essas estratégias têm buscado realizar seus feitos em várias frentes: Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Anvisa. E é interessante porque todos os países onde há liberação da maconha, legalização da maconha, consequentemente há o aumento do seu consumo. Isso existe literatura científica aos montes mostrando isso. É interessante porque, vereadora Michele Collins, pela primeira vez, publicado há 2 dias, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, no seu relatório nacional, e no seu relatório anual, que é publicado no dia 26 de junho,
a UNODC, pela primeira vez, colocou de maneira clara que a legalização da maconha em vários países, em vários estados americanos, tem contribuído para o aumento do consumo da droga. Essa era uma questão que os defensores da legalização da maconha, muitas vezes, buscavam minimizar, buscavam esconder, camuflar, mas pela primeira vez, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, no seu relatório anual, coloca isso de maneira bastante clara. E nós não podemos, diante de tantos problemas que temos enfrentado no Brasil, não podemos ter mais esse. O governo federal tem trabalhado de uma maneira bastante dura, bastante firme, contra estratégias de legalização da maconha. Ainda na área de prevenção, pela primeira vez, missionária, nós publicamos um edital que ajuda no financiamento de entidades do terceiro setor que trabalham na área de prevenção às drogas. Porque é interessante, muitas das entidades, inclusive muitas das entidades que estão aqui, realizam ações muito importantes na área de prevenção às drogas. Entretanto, o poder público muitas vezes não considerava o seu trabalho, não apoiava o seu trabalho. E hoje, após a publicação desse edital, que saiu agora o resultado, há pouco menos de um mês, nós vamos incentivar financeiramente mais de 50 projetos na área de prevenção às drogas no Brasil, que vão se juntar a esses projetos, àqueles outros tantos que nós já temos realizado no governo federal. E por fim, na área de recuperação de pessoas com dependência química, eu gostaria de falar sobre o trabalho que nós temos realizado para a construção de uma rede assistencial ampla de cuidado às pessoas com dependência química e de suporte aos seus familiares. Começo a falar aqui, missionária, sobre as ações que os colegas do Ministério da Saúde têm feito para a ampliação dos serviços que compõem a rede de atenção psicossocial, a RAPS, no âmbito do Ministério da Saúde, no âmbito do SUS, excluindo as comunidades terapêuticas, mas lembrando aqui que as comunidades terapêuticas fazem parte, sim, da RAPS, que algumas pessoas, infelizmente, buscam esconder esse fato, por questões de entendimento, basicamente. Mas com as terapêuticas, deixando um pouquinho de lado, que a gente vai conversar um pouquinho depois sobre elas, mas colocando os outros serviços que compõem a RAPS, desde 2019 até junho desse ano, de 2022, houve uma expansão de mais de 20% dos serviços de atenção às pessoas com transtornos mentais e dependência química no Brasil, mostrando que, na verdade, o que o governo federal tem trabalhado é para construir uma rede ampla de cuidado aos dependentes químicos. E aí entra o trabalho que nós temos feito em parceria com as comunidades terapêuticas. Nós temos problemas demais no Brasil em relação ao uso de drogas, aos problemas, aos impactos negativos das drogas em nossa sociedade. Nós não podemos deixar nenhum serviço de lado. Todos os serviços são importantes para o tratamento das pessoas que apresentam transtornos mentais e dependência química. E as comunidades terapêuticas, há mais de 5 décadas, realizam um trabalho fundamental para a recuperação de pessoas com dependência química em nosso país. E reconhecendo isso, o governo federal, vereadora, no ano de 2019, nós passamos de 2.000 vagas para cerca de 11.000 vagas financiadas pelo governo federal para um tratamento absolutamente gratuito das pessoas com dependência química em nosso país. E final do ano passado, em dezembro, nós aumentamos ainda mais. Chegamos a um financiamento público federal para mais de 17.000 vagas. Hoje financiamos vagas em cerca de 700 comunidades terapêuticas em todo o país. Hoje aportamos para esse financiamento público cerca de 230 milhões de reais. E é interessante porque muitas pessoas falam que agora a gente só coloca recurso em comunidades terapêuticas, que é uma grande mentira. Quando nós pegamos os recursos públicos federais, que vão para as comunidades terapêuticas, e que vão para outros serviços que compõem a rede de atenção psicossocial, juntando tudo isso, deve dar por volta de 2 bilhões de reais por ano. As comunidades terapêuticas acabam recebendo cerca de 10% só desse recurso, mesmo depois de toda essa ampliação de recurso que a gente fez. Isso tirando, na verdade,
todo o recurso que estados e municípios colocam nos outros serviços da rede de atenção psicossocial. Tudo isso para mostrar que nós, em que pese todo esse avanço no financiamento das farmácias terapêuticas, nós ainda vamos trabalhar sim, para que nós ampliemos ainda mais o recurso para essas importantes entidades, para que a gente possa reduzir cada vez mais no Brasil as barreiras de acesso das pessoas com dependência química para o tratamento nas comunidades terapêuticas. Além do aporte financeiro, além do aporte de recursos para ampliação de vagas, e hoje financiamos cerca de 700 dessas entidades em todo o Brasil, incluindo aqui no estado de Pernambuco, nós também temos trabalhado em outras ações, como oferta de cursos de capacitação para as pessoas que trabalham nas farmácias terapêuticas. Nós acabamos de colocar as farmácias terapêuticas como entidades que vão se beneficiar da nova lei da filantropia. Esse é um trabalho, essa é uma ação que foi muito importante para o segmento das farmácias terapêuticas, porque é uma ação estruturante para o segmento, vai ajudar o fortalecimento do segmento das farmácias terapêuticas. E aqui eu queria aproveitar, deputado Cleiton Collins, queria aproveitar a missionária Michele Collins, e a gente está aqui em Pernambuco para honrar a participação de vocês nesse processo. Vocês que estiverem em Brasília conosco, tanto para aprovação da lei que deu origem agora à lei da filantropia no país, que beneficiou sobremaneira as farmácias terapêuticas, como também no aumento, na expansão do financiamento por federal, nessas entidades, buscando junto com a gente, lá no Congresso Nacional, mais recursos para as comunidades terapêuticas. Temos também trabalhado para o aporte cada vez maior de recursos via emenda parlamentar para as farmácias terapêuticas. Nós saímos de cerca de 12 milhões de reais de emendas parlamentares para essas entidades, para hoje, cerca de 60 milhões de reais. Nós quintuplicamos o recurso. Emendas parlamentares fundamentais para essas entidades. Eu estive, vereadora, há cerca de 2 semanas no Rio Grande do Norte. Eu viajo todas as semanas, mas lá eu tive uma experiência bastante impactante, bastante interessante, que com recursos de emendas parlamentares, que nós transformamos em convênios, lá no Rio Grande do Norte, várias entidades têm conseguido melhorar as suas instalações e melhorar a oferta de cuidado aos dependentes químicos. Lá, por exemplo, no Rio Grande do Norte, com essas emendas parlamentares, essas últimas, várias entidades terapêuticas acabaram construindo oficinas de capacitação para o trabalho, para os seus acolhidos. Ou seja, nós precisamos continuar avançando no tratamento de qualidade nas comunidades terapêuticas para as pessoas com dependência química. Queria dizer aqui também do trabalho que temos realizado em parceria com os grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Hoje nós ajudamos no financiamento de alguns desses grupos, como Federação de Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, Cruz Azul no Brasil, Grupo Esperança Viva, ligado à Fazenda Esperança. Temos trabalho em parceria com os grupos anônimos, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Alanon, Naranon, que são grupos de familiares que dão sustentação para a recuperação das pessoas com dependência química nesses grupos anônimos. Queria destacar aqui um trabalho, uma parceria com o NA, Narcóticos Anônimos, que nós ofertamos para eles a possibilidade da utilização de um tridígitos 132. Hoje, quem tem dúvida, quem quer ter mais informações sobre o trabalho, o importante trabalho de Narcóticos Anônimos na recuperação de dependentes químicos, pode discar gratuitamente 132 e vai falar com um voluntário de Narcóticos Anônimos para conhecer o trabalho, a metodologia de trabalho, para saber onde há salas de recuperação de Narcóticos Anônimos nas suas cidades, no seu estado. E isso é muito importante. Nós, do governo federal, basicamente na construção dessa ampla rede de cuidado às pessoas com dependência química, nós não deixamos ninguém de fora. Nós temos buscado colocar todos os grupos, todas as pessoas que militam, que trabalham na área da dependência química para ajudar na recuperação das pessoas que padecem do mal das drogas. Então, basicamente, nós, do governo federal, nesse momento, temos buscado trazer todas essas forças vivas da sociedade. E por conta disso, então, queria aproveitar esse momento para agradecer imensamente a vocês que hoje aqui representam as farmácias terapêuticas, que representam os grupos de mútua ajuda e apoio familiar, que representam os grupos anônimos. Queria agradecer a vocês por essa importante parceria.
Eu sempre falo que o poder público pode muito, mas o poder público pode muito mais quando trabalha em parceria com a sociedade civil. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Nós, governo federal, vamos continuar com ações cada vez mais fortes, mais robustas e buscando trazê-las cada vez mais para a ponta, para os estados, para os municípios, para que elas possam chegar cada vez mais para as pessoas que mais necessitam. Mais uma vez, obrigado e estamos juntos nessa caminhada.